Sabe aquele momento da vida que parece que você já tentou de tudo, mas nada dá certo? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque eu já passei por isso. E eu não estou falando para você que fica só reclamando da vida e não faz nada. Estou falando para você que, assim como eu, um dia já tentou vários caminhos diferentes, agiu, realizou, mas ainda assim as coisas travaram, não deram certo, caminharam um pouco, mas depois houve um bloqueio e você nunca atinge aquele resultado que você deseja, seja nos relacionamentos amorosos, seja no profissional ou no financeiro, a gente sempre acaba batendo na trave. E sabe o que fez essa diferença para mim e para pessoas que eu já trabalhei? Um fator que talvez você tenha ignorado e que eu também ignorei ou não soube trabalhar direito, que é o fator energético, um aspecto da vida que muitos ignoram, o fator espiritual. Muitas vezes seus caminhos estão bloqueados porque você não olhou para as relações e as energias que acontecem na permuta dessas relações, sejam com seres encarnados ou desencarnados. Por quê? Porque aquela trava que você pode estar tendo e nada flui, nada acontece, pode vir de inveja, raiva, cobranças, sentimento de culpa, sentimento de dívida, sentimento de precisar perdoar alguém ou ser perdoado, aquela humilhação, aquela vergonha que às vezes você ou alguém passou com relação a você. Então, são diversas situações onde a gente se envolve ou até situações que você não se envolveu, mas você herdou da sua ancestralidade. Ou seja, muito do que você está vivendo hoje pode estar num problema ou num desvio na relação ancestral. O que é ancestralidade, Diego? Ancestralidade é pai, mãe, avós, bisavós, trisavós, todos que vieram atrás de você. E também os laterais, né? Irmãos, filhos, podem também impactar de alguma forma. Mas aqui eu quero dar um destaque especial para a ancestralidade, que é o que geralmente mais afeta energeticamente, porque existe algo chamado campo morfogenético, campo de informações que está desde o seu DNA até o seu campo áurico, vamos dizer assim. E se você ignora isso, você pode estar carregando um fardo que nem seu é, mas está atrapalhando nos seus caminhos, na sua vida, seja na linha materna ou na linha paterna. E isso eu vi acontecer diversas vezes. Pessoas com caminhos travados, que vai fazer um trabalho talvez espiritual, um trabalho num terreiro de umbanda, ou um trabalho de apometria, ou um trabalho num centro espírita, ou num rezo, às vezes numa igreja, um trabalho de desobsessão, você fazendo uma limpeza de um campo ancestral, de um ancestral seu que viveu um trauma, que viveu alguma dor, que viveu alguma situação e transferiu essa memória através das células e chegou até você. A maioria das vezes a gente encontra pessoas que são excluídas do nosso sistema familiar, pessoas que ou a gente esqueceu, deixou de olhar, ou a gente substituiu, seja de forma consciente ou inconsciente, tirou essa pessoa do lugar, colocou outra no lugar. Às vezes você está substituindo alguém ou tentando tampar o buraco de alguém que desencarnou, por exemplo, e isso está travando a sua vida. E nem foi você que se colocou nesse lugar, mas seus próprios familiares acabam te colocando nesse lugar inconscientemente. Ou seja, enquanto você não para olhar esses emaranhados, esses nós energéticos, você não consegue fluir na vida porque tem uma consciência ou seres cobrando que isso seja resolvido para te liberar. E isso, como eu disse, pode ser feito de diversas formas, mas uma forma que eu gosto de trabalhar, que você não necessariamente precisa identificar como numa constelação familiar, por exemplo, você vai colocar ali os representantes, sejam com bonecos, sejam com pessoas ou elementos para representar
os familiares identificar quem está numa posição, às vezes, inadequada, né? Rompendo a lei da ordem. São 3 leis de Bert Hellinger que a gente conhece, né? A lei do pertencimento, então não podemos excluir ninguém, nem ser excluídos. A lei da ordem, né? Quem vem primeiro é maior que quem vem depois. E a lei do equilíbrio, nessas 3 leis do amor, a lei do equilíbrio também é a troca energética igualitária. Você dá e recebe igualmente. São trocas justas nas relações. Quando alguma dessas leis são feridas, todo o sistema fica emaranhado e é ferido. E aí você gera essas cobranças. Claro, você pode ter uma trava na sua vida que vem de uma inveja de alguém no trabalho, ou de algum colega, de algum amor, ou um ex-amor, e uma sensação de dívida que você pode ter, ou essa pessoa pode ter com relação a você. E aí, por isso, eu gosto de trabalhar de outras formas. Até você não precisa saber quem é que está te mandando inveja, ou quem é que está te enviando alguma energia de bloqueio, seja familiar, seja não familiar, seja encarnado, seja desencarnado. Você pode pedir a ajuda da espiritualidade. Você pode se desenvolver também mediunicamente e trabalhar em conjunto com a sua espiritualidade. Por quê? Porque você tem um mentor. Todos nós temos mentores, guardiões, só que para eles atuarem em determinadas energias na nossa vida, a gente precisa pedir. Eles precisam de autorização. A gente precisa de um contato, de uma relação com esses seres. Se a gente não tem essa relação mais próxima, fica difícil para eles atuarem. Quanto mais consciente a gente estiver nessa relação com esse ancestral, porque esse mentor que você tem, esse guardião, geralmente também é um ancestral que está no lado luz, é um ancestral que está no seu poder, que já ascendeu, que já resolveu os seus problemas e agora ele se coloca à disposição para servir e para te ajudar a curar o sistema a qual um dia ele pertenceu. Por amor ou por missão, ele escolheu servir aquele sistema e ajudar na cura de toda a linhagem. Para isso, ele precisa ser visto, precisa dessa troca energética, né? Lei do equilíbrio. Claro que ele vai tentar agir na sua vida e age muitas vezes sem você nem saber, sem ter consciência, mas fica muito mais potente esse trabalho quando você tem, porque é um ser que tem muito poder, mas existe a lei do livre-arbítrio e quanto mais sabedoria, conhecimento a gente tem, mais poder também e prosperidade nos é dado em troca. A gente tem o exemplo do rei Salomão. O rei Salomão pediu sabedoria e todo o resto lhe foi dado como consequência dessa sabedoria. E isso é o que eu estou oferecendo para você agora. Um saber que Salomão também acessou, porque ele tinha conhecimento das coisas, da matéria, tinha conhecimento de como administrar o dinheiro, como administrar pessoas, um reino, as relações, mas ele também tinha conhecimento espiritual sobre energia, sobre como direcionar energias, como se proteger energeticamente. E por isso os caminhos dele eram abertos e tudo fluía com mais facilidade. Se você está cansado de ter uma vida de esforço e sempre lutando, gastando o máximo de energia e nada dando certo, a vida não precisa ser assim. Ela pode ser como um fluxo contínuo de abundância, como um rio, mas esse rio precisa estar sem as pedras no caminho. E essas pedras são essas energias, essas consciências direcionadas para você, muitas vezes inconscientes ou invisíveis. Se você não enxerga, tem um ancestral de poder com grande energia que ele pode ver essas pedras e remover essas pedras se você pedir e se você trocar energias com ele. Nas religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, existem essas trocas de forma diferente, não uma forma de oferenda, seja de um padê, de uma comida, de aqueles trabalhos, né, que a gente vê com dendê, farofa, cachaça, charuto, mas também nós temos trabalhos ali que vão para o lado que eu não gosto muito, mas existe, né, que é o sacrifício de alguns animais, como galinha e tudo mais, que é uma forma de trocar energia com esses seres
de baixa vibração, para que eles parem de te atacar com uma troca, uma negociação. Então, tem essas formas também de atuação, mas a que eu atuo geralmente é com a apometria, que é uma limpeza energética com comandos, onde eu faço pulsos, assim, ó, com os dedos, pulsos de liberação e cura, para que você corte esses vínculos e eu vou dando comandos enquanto você acessa tudo isso por meio de uma meditação. E além disso, claro, se você tiver o conhecimento, se você tiver mais informações de conexão com esse ser, você pode acender velas, fazer rezos, rituais para entregar essa energia de forma mais leve. E aí os caminhos começam a se abrir. Muitas pessoas conhecidas e famosas fazem esse tipo de terapia, de trabalho para poderem prosperar. E você aí que está cansado tem essa oportunidade de se abrir para esse universo de espiritualidade, de energia, aprender sobre isso e ter acesso a ferramentas como a apometria, ter acesso a conhecimento para você se auto-aplicar, a rituais para você fazer sozinho, sem depender de alguém, através da minha escola iniciática, a Arca. A Arca é uma comunidade onde nós temos encontros ao vivo, aos domingos, e uma plataforma com diversas aulas, ativações, meditações, como essa de limpeza, apometria, para te ajudar nesse processo de forma consciente, fazer essas trocas e essa conexão com seus mentores, com seus ancestrais, entender quem é que está trabalhando com você, quem é que pode abrir os seus caminhos, quem pode remover essas pedras, que tipo de troca ele vai querer de você, seja uma vela, seja um rezo, a linha que ele prefere trabalhar, se é uma linha mais religiosa, católica, evangélica, espírita, hinduísta ou uma coisa mais livre. Enfim, é um universo enorme de possibilidades que você pode acessar através dessa comunidade. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco mais de como funciona. Mas, resumidamente, nós temos um grupo de WhatsApp com envio de oráculos todos os dias pela manhã, de suporte energético, sustentáculo para você. Nós temos uma plataforma com essas ativações, com aulas sobre astrologia, sobre mediunidade, sobre limpeza e muito mais. E nós temos os encontros ao vivo, online, via Zoom, o Google Meets, para você encontrar toda essa comunidade, fazer práticas, tirar suas dúvidas. E para saber mais, então, você pode acessar ali e começar a fazer sua jornada de cura, de abertura de caminhos, uma nova possibilidade de se empoderando. Você como seu mestre, você como o seu terapeuta e você se conectando com essas altas esferas. Se você gostou, eu quero que você deixe aqui o seu like, seus comentários, com sugestões ou dúvidas para a gente gravar mais vídeos como esse para te ajudar a destravar, a prosperar, assim como eu já abri muitos dos meus caminhos fazendo esses processos, fazendo terapias e mergulhando nesse universo de desenvolvimento espiritual, existencial. Meu nome é Diego Nogueira, sou terapeuta, médium, trabalho já há alguns anos com essa área de desenvolvimento humano e espiritualidade. Espero que você possa se conectar com essa egrégora e até o próximo vídeo.